Capítulo 693. Depois de colocar a caneta tinteiro na mão, Klein removeu o pêndulo espiritual do pulso esquerdo, segurando-o com uma das mãos e deixando-o pendurado sobre o papel bem próximo. Edivina está na história deste livro. Klein fechou os olhos e repetiu silenciosamente a declaração de adivinhação. Depois de recitar a declaração, ele abriu os olhos e viu o pingente de topázio girando no sentido horário. Isso significava que a contra-almirante Iceberg Edivina estava dentro das viagens de Groselli. É realmente um mundo dentro de um livro. Além disso, a situação lá dentro é muito especial. Sem novos personagens, a história não é capaz de continuar. Klein assentiu indiscernivelmente. Enrolando novamente a corrente de prata e o pingente de topázio no pulso, ele pegou uma caneta tinteiro vermelha escura e escreveu uma nova declaração de adivinhação, o método para entrar nas viagens de Groselli. Desta vez, ele usou a adivinhação dos sonhos. No mundo cinzento e nebuloso, ele viu figuras indistintas. As figuras eram de tamanhos variados, algumas enormes, outras esbeltas. O que todos tinham em comum era que seguravam um livro com páginas de pele de cabra marrom amarelada. Os desenvolvimentos seguintes ramificaram-se em 2 cenários. Vários deles desapareceram silenciosamente com as viagens de Groselli. Os outros acidentalmente ou deliberadamente pingavam sangue na capa enquanto carregavam as viagens de Groselli com eles antes de desaparecerem repentinamente. A cena foi destruída e Klein abriu os olhos para ver a mesa manchada à sua frente. Ele franziu a testa enquanto fazia uma interpretação. Para entrar ou ativar as viagens de Groselli, ele precisa de contato prolongado com ele até certo ponto, ou você precisaria pingar sangue na capa. Não é muito simples? Talvez seja realmente simples assim. Na história, a primeira aparição do soldado Loen foi como uma pessoa comum que não conhecia o misticismo. Com a ajuda de seus companheiros, ele lentamente se tornou um paladino da disciplina. Portanto, o método de ativação não é muito complicado. Uma pessoa comum é capaz de fazer isso. Um pequeno número de pesquisadores antes disso, incluindo a contra-almirante Iceberg Edivina, eram Beyonders com conhecimento suficiente de misticismo. Eles sabiam que não deviam derramar sangue precipitadamente, caso contrário, a morte poderá ocorrer sem que eles saibam. Isso é semelhante a pessoas comuns que usam a forma correta de adivinhação no espelho mágico. É muito fácil provocar uma existência poderosa ou secreta. É por isso que nenhum problema aconteceu com eles. Além disso, Edivina mantém as viagens de Groselli na sala de coleções a maior parte do tempo e só interage com ele ocasionalmente. Sendo assim, foi somente quando recentemente teve um novo conceito de pesquisa que teve contato prolongado com ele, completando a condição necessária para ativar o livro. Sim, até a Rod só sabia que havia algo estranho com o livro. Muitos dos antigos proprietários desapareceram e suspeita-se que tenha algo a ver com os dragões e a Cidade dos Milagres, Liveseyde. Isso significa que as viagens de Groselli irão interferir no ambiente ao seu redor quando forem ativadas, portanto, a maioria dos colecionadores do passado não sabe de seu problema e não pensava em estudá-lo. Os proprietários que desapareceram provavelmente não estão limitados aos da história. Os outros podem ter morrido por vários motivos, não deixando seus nomes no livro. Klein se concentrou novamente e fez outra adivinhação, na esperança de obter o método para sair das viagens de Groselli. Desta vez, viu uma nevasca mais tempestuosa na paisagem onírica cinzenta e nebulosa. Ele viu uma figura gigantesca no topo de um pico de gelo. Era um dragão translúcido que permanecia quase 5 metros de altura enquanto estava de 4. Parecia o primo de um lagarto e tinha um rosto feio com misteriosos olhos azuis.
Tinha uma cauda grossa e poderosa e um par de asas gigantescas cobertas por uma membrana de pele nas costas. Parecia apagar o céu simplesmente abrindo as asas. Suas escamas pareciam cristais de gelo enquanto giravam com um brilho cristalino. Era a parte mais linda e sonhadora de todo o seu corpo. De repente, o dragão, que parecia uma escultura de gelo, levantou o pescoço e o corpo e soltou um rugido aterrorizante que penetrou na nevasca. Naquele momento, atingiu 10 metros de altura, ficando de pé nas patas traseiras. Rei do Norte, aquele dragão de gelo. Klein deixou o sonho e bateu no braço da cadeira de encosto alto. Sua interpretação da revelação da adivinhação foi que a chave para deixar as viagens de Groselli estava com o Rei do Norte. O palpite inicial de Klein era que somente ajudando o protagonista principal, Groselli, a cumprir seu objetivo, matar o dragão de gelo, a história chegaria a um fim completo, abrindo uma passagem para sair do livro. No entanto, também posso tentar ver se consigo quebrar à força a barreira entre o mundo no livro e o mundo real. Klein confiou em sua rica experiência para rapidamente fazer uma tentativa. Ele primeiro pegou a carta do Imperador das Trevas, que estava voltada para baixo, e a infundiu em seu corpo espiritual. De repente, o corpo de Klein estava coberto por uma armadura preta de corpo inteiro. Em sua cabeça havia uma coroa pesada, enquanto sua aura se tornava majestosa e digna. Exalava uma vibração inspiradora. Depois disso, agitou os poderes do espaço misterioso acima da névoa cinza até o limite, fazendo-o surgir como um maremoto. Ao ver esta cena, Klein não hesitou em invocar o cetro do deus do mar da pilha de lixo antes de infundir sua espiritualidade dentro dele. As gemas azuis na ponta do cetro de osso acenderam uma após a outra, emitindo um brilho ofuscante. Incontáveis relâmpagos prateados surgiram enquanto eles zuniam pelo grande palácio como se estivessem formando um mar de relâmpagos. Finalmente, Klein usou o poder supressivo e o equilíbrio da superioridade do Imperador das Trevas para infundir os poderes agitados na tempestade de raios. Estrondo. O trovão ressoou acima da névoa cinza e ao longe enquanto raios grossos caíam, atingindo as viagens de Groselli. A luz ofuscante envolveu todo o palácio por 20 segundos completos. Depois que tudo acabou, Klein olhou para o alvo novamente e descobriu que a mesa manchada estava em ruínas. Quanto ao livro de couro marrom escuro, estava completamente ileso. Apenas as pontas manchadas um pouco. É muito mais impressionante do que eu imaginava. É isso mesmo. Como pode um item que pode criar um mundo totalmente novo ser simples? Eu não teria tido prejuízo comprando-o por 8.000 libras naquela época. Pode ser usado como escudo. Definitivamente pode se defender contra ataques de santos. O único problema é seu tamanho minúsculo. Não será capaz de proteger muito. Os pensamentos de Klein dispararam quando a mesa de bronze foi rapidamente restaurada ao normal. Como não havia como abrir à força a barreira entre o mundo dentro do livro e o mundo real, ele só poderia considerar como entrar nele de acordo com os procedimentos normais. Pegar um pouco de sangue, espalhá-lo na capa, e então entrar como um corpo espiritual com a carta do Imperador das Trevas e o cetro do Deus do Mar. Dessa forma, não preciso me preocupar em encontrar o Rei dos Cinco Mares, Neste, pois não há como ele sentir isso. Ele também não poderá entrar no mundo dentro do livro. Mas o problema reside no fato de que resgatar a contra-almirante Iceberg desta forma permitirá que ela determine que German Sparrow é o herói bandido Imperador das Trevas. Sim, há um problema mais importante. Entrar com um corpo espiritual significa que o corpo ainda está no mundo exterior, a cabine do Capitão do Sonho Dourado. Não tenho ideia de como o tempo flui no mundo dentro do livro. Pode facilmente levar alguns dias.
Dessa forma, meu corpo pode sofrer um acidente por não ter proteção. Também estou em território desconhecido. Quando chegar a hora, posso resgatar Edwina, mas eu desaparecerei. Isso seria divertido. Klein rapidamente rejeitou a ideia de entrar como corpo espiritual. Ele não confiava na maioria das pessoas no sonho dourado e também se sentia cauteloso com o caçador mais forte, Anderson. Sua tentativa de adivinhar se era perigoso entrar no livro para resgatar Edwina fracassou. Klein pensou profundamente por um momento antes de retornar ao mundo real. Então, trouxe de volta as viagens de Groselha sem pressa e removeu os vestígios do ritual. Olhando pela janela para o crepúsculo iminente, ele caminhou até a porta da cabine do capitão, destrancou-a e abriu-a. Gourmet Bruals, o cantor Orfeu e companhia estavam todos do lado de fora. Nenhum deles havia partido. Houve até marinheiros que espiaram da escada. Alguma pista? Bruals deixou escapar sua pergunta, mas não ouviu sua voz porque todos na porta fizeram a mesma pergunta. Klein passou o olhar e assentiu. Instantaneamente, ele ouviu suspiros de alívio, depois viu todos os tipos de expressões felizes e excitadas. Se um dia eu desaparecesse, quem agiria assim? Klein concentra os seus pensamentos e disse a Danites: preciso de um assistente. Dito isso, ele se virou para ir até a mesa. Tudo bem. Danites o seguiu apressadamente e trancou a porta com familiaridade. Há alguma coisa que você precisa de mim? Ele perguntou apressadamente. Ele parecia já poder ver sua capitã sendo resgatado através de seu trabalho duro. Klein ficou ao lado da mesa e disse solenemente: o que acontecer a seguir será muito perigoso. Muito perigoso? Danites cerrou os dentes instintivamente. Você pode desaparecer ou até morrer imediatamente. Klein contou-lhe o pior resultado possível. Vendo a seriedade do louco German Sparrow, Danites compreendeu instantaneamente a gravidade da situação. Seu coração afundou quando ele subconscientemente ficou frenético. O que isso tem a ver com o resgate da capitã? Está diretamente relacionado, respondeu Klein sucintamente. A expressão de Danites se distorceu quando ele ficou em silêncio por 2 segundos. O que acontecerá se nada for feito? Sua capitã pode ficar lá para sempre ou pode morrer no próximo segundo, disse Klein com sinceridade. Danites ficou boquiaberto enquanto fechava a boca em silêncio. Seus olhos ficaram à deriva por alguns segundos antes de se concentrarem novamente no rosto de German Sparrow. Rangendo os dentes, ele disse: vamos começar. Porra! Ele se amaldiçoou suavemente. Klein pegou caneta e papel sobre a mesa, rabiscou algumas frases e dobrou-o em um quadrado antes de entregá-lo a Danites. Coloque no seu bolso. Leia depois de entrar. Entrar? Danites perguntou, confuso e sem noção. Enquanto falava, ele automaticamente pegou o papel e enfiou-o no bolso da calça. Klein não respondeu enquanto apontava para as viagens de Groselha. Espalhe um pouco do seu sangue na capa do livro. Isso. Enquanto Danites fazia uma vaga suposição, ele pegou a adaga de bronze ao lado dele e assentiu pesadamente. Tudo bem. Ponto.